Louvado, exaltado e engrandecido seja o nosso Redentor Jesus Cristo. Sigamos na carta do apóstolo Paulo aos Colossenses, lá no capítulo 3. Colossenses capítulo 3. Esse trecho do capítulo 3, do versículo 1 ao versículo 17, é uma única sessão que eu dividi os primeiros 4 versículos que nós vimos na semana passada, e agora pegando um outro parágrafo, do versículo 5 ao versículo 11. Então, desse trecho maior, do 1 ao 17, nós leremos esta porção, do 5 ao 11. Os irmãos acompanhem aí no texto, como os irmãos já sabem. Esse texto nós não projetamos ele transcrito ali na tela, para os irmãos acompanharem aí a leitura nas suas Bíblias. Assim diz o texto sagrado, com o título Os resultados dessa união com Cristo, é óbvio. Os vícios devem ser abandonados. Fazei, pois, morrer a vossa natureza terrena: prostituição, impureza, paixão lasciva, desejo maligno e a avareza, que é idolatria. Por estas coisas é que vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. O 7. Ora, nessas mesmas coisas andastes vós também, outro tempo, quando viviestes nelas. Agora, porém, despojai-vos igualmente de tudo isto: ira, indignação, maldade, maledicência, linguagem obscena do vosso falar. O 9. Não imitais uns aos outros, uma vez que vos vestistes do velho homem com os seus feitos, E vos revestistes do novo homem, que se refaz para o pleno conhecimento, segundo a imagem daquele que o criou. O 11. Oremos mais uma vez, irmãos. Eu os convido a fecharem os olhos, curvarem suas frontes e silenciosamente falem com o Senhor nesta hora. É provável que os irmãos tenham questões a apresentar diante do Senhor. Apresente agora aquelas petições das mais reservadas, aquelas situações em que você carece de uma intervenção do Senhor. Pode ter a ver com a sua saúde, com o seu trabalho, com a sua família. Coloque diante do Senhor nesta hora. E em seguida, rogue ao Senhor que nesta hora Ele te instrua, que Ele não permita que você saia daqui sem que sua alma seja alimentada, que receba a porção que ela carece da parte dEle. Oremos, meus irmãos.
Senhor, reto, majestoso, santo é o teu nome, ó Pai. Nesta hora em que teu povo foi reunido por ti mesmo, para lhe prestar culto, oferecer-te adoração, nossa contrição, a dedicação do nosso ser e dos nossos recursos, nesse momento nós aguardamos, ó Senhor, que fales conosco, que pelo nome, pela mediação de nosso Redentor Jesus Cristo, alcancemos mercê diante do Senhor, e que o Senhor instrua, alimente nossas almas, porque a tua lei é perfeita e capaz de restaurar a alma. Tua palavra é apta para penetrar tão profundo no nosso ser, a ponto de que até mesmo aquilo que é indivisível seja dividido por tua palavra, a nossa alma e espírito. Carecemos, Senhor, que nos instrua, que nos corrija, que nos alimente, que nos eduque na justiça, porque reconhecemos que a tua palavra, toda ela é inspirada, e que teu Espírito, que é o seu autor, quem nos trouxe aqui, também habilite-nos para recebê-la, compreendê-la e praticá-la. Tudo isso nós te pedimos no nome precioso de Jesus. Amém. Os irmãos já sabem que esta, assim como outras 4 cartas, foram escritas pelo apóstolo Paulo quando no calabouço romano, enclausurado com uns dias incertos, sem saber como seriam os próximos dias. Ele não espera a possibilidade de se libertar dessa prisão e ter com esses irmãos pessoalmente, para lhes ensinar o que sabe que precisa ensinar-lhes. E o que ele tem de ensiná-los é tão urgente, tão importante, que não poderia esperar uma ocasião oportuna para falar-lhes face a face, e nem poderia depender de que a sentença fosse favorável, ele fosse libertado, para que então pudesse estar com os irmãos. E das 4 epístolas, nós já percorremos 2 delas, a carta aos Efésios e a Filipenses, estamos caminhando na 3ª, e teremos, se o Senhor permitir, ainda a Filemon. O apóstolo Paulo reúne os principais ensinos, os mais urgentes, e dentre esses ensinos mais relevantes, mais urgentes, esta carta, segundo alguns estudiosos, é a mais cristológica de todas as cartas. Ele sabe das virtudes que aquela igreja já gozava, que era andar em Cristo, com uma fé vigorosa em Cristo. E ele sabe também, igualmente, dos riscos que aquela igreja corria, de se afastar justamente de estar com Cristo e de andar com Ele. É por isso que nós estamos já há várias semanas, o capítulo 2 inteiro com o mesmo tema. Epístolas da prisão, tema geral. No caso, Colossenses. E o tema específico, desde o capítulo 2, e provavelmente vamos até o final da carta, é esse. É esta verdade: Cristo, o excelso, o único e todo suficiente Salvador. Eu fico me perguntando se os irmãos não vão se cansar de ficar ouvindo esse tema. Mas não é só um tema, não é só um roteiro litúrgico. É o que o apóstolo Paulo, em cada linha, em cada sentença, em cada ensino, em cada correção, nesta carta, está ensinando para aquela igreja. Os irmãos acompanharam comigo que esta verdade era capaz de proteger aquela igreja contra os falsos mestres, contra as vãs filosofias, contra os rudimentos do mundo. Em todo o capítulo 2, o que lhes poderia proteger daquelas pretensões falsas do judaísmo fracassado, ultrapassado, não mais em vigor, é esta afirmação, é este ensino. O que lhes poderia proteger contra aquilo que os afastaria de Cristo, lhes afastaria da fé, é esta verdade e esta certeza.
E o apóstolo Paulo não está usando esse recurso, ou esta verdade, de forma evangelística para o não crente. Obviamente, o não crente, o gentio da fé, aquele que não conhece Cristo, precisa conhecer esta verdade, porque esta verdade é poderosa para trazê-lo à vida, para convertê-lo dos seus maus caminhos. Mas igualmente a igreja de Cristo precisa da mesma forma ouvir reiteradas vezes esta verdade, porque assim como esta verdade protegeria-lhes contra os falsos ensinos, como por exemplo, capítulo 2, verso 4, assim digo que ninguém vos engane com raciocínios falazes. Para você estar protegido contra raciocínios falazes, você precisa ter esta convicção. No versículo 8 nós lemos aqui várias vezes: cuidado que ninguém vos venha a enredar com sua filosofia e vãs sutilezas, conforme os rudimentos do mundo e não segundo Cristo. O que poderia proteger-lhes era esta verdade. E o capítulo 3 agora nós vemos e já começamos a ver que esta mesma verdade é apta agora para favorecer-lhes. É contra aqueles ensinos errados e falsos. Vimos nos 4 primeiros versículos que esta verdade é favorável, ou é a favor da consistência da fé, alimenta uma consistência na fé. Nós vimos que esses irmãos que de fato morreram com Cristo precisam agora viver de forma coerente, de forma consistente com esta realidade. Do 5 ao 11, esta verdade: Cristo, o excelso, o único e todo suficiente Salvador, também é a favor de fazerem com que esses crentes morram na sua natureza terrena. É também a favor de fazerem morrer a natureza terrena. Eu acho que fica melhor a favor de fazer, com um R no lugar do M, a favor de fazer morrer a natureza terrena. Ou eu poderia ter colocado a favor de fazerem-nos morrer a natureza terrena. Vocês coloquem, escrevam aí, está muito bom. Aqui surge um aparente dilema, ou uma aparente inconsistência. No próprio capítulo 3, o apóstolo Paulo vai dizer no versículo 3: porque morrestes e a vossa vida está oculta juntamente com Cristo em Deus. Se eles já morreram, como fazer morrer novamente a sua natureza terrena? Parece que há uma contradição do apóstolo Paulo. E o mesmo apóstolo Paulo, nos versículos anteriores, exige deles consistência. Se de fato vocês foram ressuscitados juntamente com Cristo, buscar então as coisas lá do alto. Se vocês de fato andam com Cristo, estão em Cristo, proclamam a fé em Cristo, então pensem dessa maneira e busquem dessa maneira. Vivam de uma maneira tal, consistentemente com a fé que vocês declaram. E agora parece que ele mesmo não está sendo tão consistente assim, porque ele dissera várias vezes os rudimentos deste mundo, como ele vai dizer no capítulo 2, verso 20, por exemplo: se morrestes com Cristo para os rudimentos do mundo, porque como se vivesseis no mundo, vos sujeitais à ordenança. Vocês já morreram para o mundo. E aqui ele está dizendo então que é para morrer. É para morrer ou não é para morrer? Já estão mortos ou não estão mortos? Não há nenhuma contradição. As duas afirmações são verdadeiras. Eles morreram sim e ainda precisam continuar a morrer. Quem tem acompanhado as nossas aulas da Escola Bíblica Dominical, quando eu tenho trabalhado as últimas semanas,
na perspectiva puritana, como uma referência histórica de um exemplo de irmãos que viveram dessa forma, que se dedicaram a labutar nesse quesito. Os irmãos se lembram que um dos elementos na perspectiva dos puritanos sobre a santificação é que a santificação envolve tanto status como a condição. Cristo é a nossa santificação. Por isso, no que se refere ao nosso status, a igreja como noiva de Cristo, ela já está santificada diante do Pai. Assim como Pedro ensina de maneira apropriada, correta e inspirada por Deus, dizendo que nós, a igreja, somos a nação santa. Nessa perspectiva, na perspectiva da vida de obediência de Cristo, da sua morte vicária, substitutiva, nós já fomos separados diante de Deus, nós já somos santos, somos essa nação separada, somos um povo de propriedade exclusiva de Deus, e a palavra-chave aqui é status. O status da igreja de Colossos era o status de um povo salvo, santo, santificado, ou melhor, dizendo separado por Deus em Cristo Jesus. Quando a igreja é olhada na ótica de Cristo pelo Pai, Ele vê santos e separados, santificados, justificados. Então, nessa perspectiva, Paulo diz, como aí no capítulo 3 mesmo, no versículo 3: portanto, fostes ressuscitados juntamente com Cristo, buscai as coisas do alto, onde Cristo vive, assentado à direita de Deus. Ele diz no mesmo versículo as duas coisas, que de um lado, na perspectiva do status, nós já somos santos e separados, como o próprio apóstolo Paulo vai dizer aos Coríntios: mas vós sois dele, em Cristo Jesus, o qual se tornou da parte de Deus sabedoria e justiça e santificação e redenção. E ao mesmo tempo ele vai dizer que no versículo que os crentes então precisam buscar. Nós já recebemos, mas ainda precisamos buscar, porque no status já somos santos, mas na nossa condição, enquanto aqui na terra, precisamos desenvolver esta salvação. Já estou morto, porque Cristo morreu por mim, e a sua morte valeu para mim. Nessa perspectiva já sou santo, mas a minha condição de estar nesta vida é de alguém que está lutando cada dia para morrer um pouco mais. O puritano Walter Marshall diz assim: o status do crente diante de Deus é o de santidade em Cristo, por conta da obediência de Cristo perfeita, que satisfez a justiça de Deus por todos os pecados. Isso significa que nosso status diante de Deus é esse que eu estou insistindo, é o de santidade. Estamos separados, mortos para os rudimentos do mundo, como disseram o apóstolo Paulo. Todavia, esse status não significa que o crente esteja ao mesmo tempo na condição de santificação perfeita. Entender essas duas áreas é sobremodo importante para nós. Como eu disse, eu acho que hoje pela manhã, apesar da minha condição de imperfeição, de fraqueza e de falhas, essa condição não pode interferir no meu status. O Senhor não me aceita por causa da minha condição. A minha condição aqui nesta vida ainda é de alguém que precisa insistir, lutar, pelejar incansavelmente pelo pecado que tenazmente me assedia. Algumas vezes haverá avanços, outras vezes retrocessos. Algumas vezes subirei a montanha da santificação com boa desenvoltura, outras vezes tropeçarei em coisas pequenas, falhas e fraquezas que ainda me são impostas.
Mas essa condição de imperfeição não altera o meu status diante de Deus, porque o meu status diante de Deus não é prerrogativa da minha conquista ou da minha condição. A minha prerrogativa diante de Deus, de santo e separado, é por causa de Cristo. Muitas pessoas pensam que não há solução para si, por causa da sua condição perversa e pecaminosa. Haja vista aqueles que estavam em torno de Jesus, pecadores perversos como prostitutas, achando que não haveria solução para eles, porque não eram de maneira nenhuma, nem de longe, parecidos com os santarrões dos fariseus, porque a condição deles era de perversão, mas o status não dependeria deles. O status dependeria e depende sempre de Cristo. Uma boa definição que eu mencionei na EBD, eu a repito aqui agora. Uma boa definição sobre essas duas questões, o nosso status diante do Senhor e a nossa condição terrena, vem de Lutero, que ele diz assim: ao mesmo tempo justos e pecadores. Ele afirma que o crente é justo aos olhos de Deus por causa de Cristo, esse é o nosso status. Mas de acordo com a nossa natureza permanece pecador, é a sua condição. A minha condição não interfere no meu status. Aquilo que Cristo conquistou por mim não pode ser de maneira nenhuma diminuído, não pode ser alterado, não pode ser corrompido. Nem mesmo eu, nem mesmo as minhas falhas, nem o inferno inteiro pode de alguma forma prejudicar a obra de Cristo. É o que o apóstolo Paulo vai dizer aos romanos: que diremos, pois, à vista destas coisas? E ele diz muitas coisas lá no capítulo 8 aos romanos. Que diremos, pois, à vista destas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Quando ele diz, por exemplo, que ele não poupou, nessa mesma passagem, o seu próprio filho, não nos daria juntamente com ele todas as coisas? E depois ele vai mencionar uma série de elementos, dos mais variados, que nem a morte, nem a vida, nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as coisas do presente, nem as do porvir, nem poderes, altura ou profundidade, nenhuma dessas coisas pode nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Esse é o nosso status diante do Senhor. Mas por outro lado, a minha condição nesta terra é de alguém que precisa lutar contra uma lista que não é exaustiva, que o apóstolo Paulo diz aqui: fazei, pois, morrer a vossa natureza terrena. A prostituição é um bom sinônimo para infidelidade. A prostituição não tem a ver apenas com pecados sexuais, mas com pecados de infidelidade. O povo, quando se esquecia do Senhor e se voltava para outros deuses, eram chamados de adúlteros, ou chamados de prostituição, o que eles praticavam. A idolatria é um sinônimo para a prostituição. Quando se adora algo, alguém, alguma coisa no lugar do Criador. Impureza, paixão lasciva, desejo maligno e avareza, que é a idolatria. Em relação à nossa condição aqui nesta vida, nós precisamos fazer morrer a nossa natureza terrena. Quando os puritanos então falavam sobre santidade, eles estavam falando sobre a nossa condição. Eles não misturavam uma coisa com outra. O nosso status precisa interferir na nossa condição. Se de fato somos de Cristo, se estamos em Cristo, se fomos de fato separados deste mundo, então a nossa condição precisa ser influenciada por esta verdade. Mas a recíproca não é verdadeira. Meu status não pode ser pervertido por causa da minha condição. E Paulo está usando o mesmo recurso que usou antes. Amados, sabe o que pode favorecer vocês na luta contra essas questões?
Sabe o que pode favorecer vocês para fazerem morrer a vossa natureza terrena? É a todo tempo declararem, lembrarem e viverem como aqueles que reconhecem que Cristo, e somente Cristo, é o excelso, é o único e todo suficiente Salvador. Quando o apóstolo Paulo diz: fazei, pois, morrer a vossa natureza terrena, prostituição, impureza, paixão lasciva, desejo maligno e a avareza, que é a idolatria. No versículo 6 ele diz assim, vamos reler, se você tem aberto aí o versículo 6. Por estas coisas Paulo sabia que a vinda da ira de Deus era certa e que a ira de Deus visitaria aqueles que vivem em tais pecados. Tem um comentarista que diz que estes pecados atraem o desagrado de Deus como um imã atrai o ferro, ou como uma torre numa colina isolada atrai o raio. A paixão lasciva, a avareza, não pensem que essas coisas passarão ou passam despercebidas ao Senhor. Paulo diz que contra estas coisas, ou por estas coisas, é que vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Eu preciso insistir nesse elemento. Paulo, no início da carta, ele tece elogios para essa igreja, pela maneira como eles andavam tão firmes na fé em Jesus Cristo, e ainda assim, ele insiste durante a carta inteira, em falar que eles precisam continuar com essa premissa, porque senão, o que eles atrairão, se eles se afastarem desse fundamento genuíno e verdadeiro, seria a ira divina. E saibam que não é nada agradável. Calvino diz o seguinte: o propósito real desta profecia a respeito da inevitabilidade da ira de Deus derramada sobre os ímpios é para que possamos ser impedidos de viver no pecado. Deus está manifestando graça a partir desta mensagem, a partir dessa profecia, à medida que nos ensina: não se desvie nem para a direita e nem para a esquerda. Ele não está sendo bravo, Ele está sendo misericordioso para evitar-nos que vivamos dessa forma. Nós vivemos uma época, meus irmãos, que eu creio que o Senhor deve se indignar, como as Escrituras nos ensinam constantemente, por causa das nossas perversões, como seu povo, onde nós relativizamos as coisas, nós de certa forma cauterizamos nosso coração, e as nossas opiniões, nossos pensamentos, nossas estratégias, e até mesmo as nossas práticas de vida, não são tão regidas pela palavra. Nós vemos, até mesmo na liderança das igrejas, uma postura que é só pragmática, não tem nada a ver com a Bíblia. Se funciona, se dá certo, se tem muita gente, então deve ser aprovado. E muitos vão avançando, se afundando cada vez mais, porque foi até aqui, não aconteceu nada, nenhuma ira do Senhor se manifestou, vai mais um pouquinho, e mais um pouquinho, e mais um pouquinho, seja nos pecados privados ou coletivos, até que o Senhor vem e manifesta então a sua ira, que está sendo avisada para a igreja. Na visão puritana, temos de batalhar por santidade em cada passo da jornada, ou não faremos progresso. Um texto que eu mencionei aqui num dos domingos na EBD foi esse, na carta aos Hebreus, quando o autor diz assim: portanto também nós, e ele está escrevendo para a igreja,
os únicos que têm recursos dados pelo Senhor para lutarem contra o pecado. Portanto, também nós, visto que temos a rodear-nos tão grande nuvem de testemunhas, desembaraçando-nos de todo o peso do pecado que tenazmente nos assedia, corramos com perseverança a carreira que nos está proposta, olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus, o qual, em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, não fazendo caso da ignomínia, da ofensa, da humilhação, e está assentado à destra do trono de Deus. E mais à frente o autor diz: ora, na vossa luta contra o pecado, ainda não tendes resistido até ao sangue. O puritano Thomas Boston diz o seguinte: a obra de santificação progredirá em nós por causa da aplicação contínua do sangue de Cristo ao crente pelo Espírito. O outro puritano, Thomas Watson, diz: a santificação é progressiva, se ela não progride é porque não tem vida. O crente não pode permanecer parado, mas cresce de grau e medida de graça a outra medida de graça, até que chegue à perfeita varonilidade, à medida da estatura da plenitude de Cristo. Nós precisamos levantar-nos pela manhã e orarmos assim: Senhor, que neste dia a minha vida seja de acordo com a Tua palavra. Não permitas que eu resvale os meus pés, que eu me afaste dos Teus caminhos, que eu seja bem sucedido em glorificar o Teu nome, que a Tua palavra reja a minha vida. Aquele salmo de Davi precioso, que ele vai enaltecendo a palavra de Deus, no versículo 7, no versículo 8, no versículo 9, do salmo 19, depois ele vai dizer: que até o tremular do meu coração lhe seja agradável, Senhor. Ele pede perdão pelos pecados que lhe eram ocultos: absolve-me dos pecados que me são ocultos, e também da soberba livra o teu servo, que ela também não me domine. Na mente dos puritanos era essencial o crente reconhecer seus conflitos com o pecado e procurar manter hábitos de retidão, meus irmãos, leitura constante e persistente da palavra, vida de oração, comunhão com os irmãos, participação dos sacramentos. Nós vivemos uma época que perseverança é uma virtude cada vez mais distante de nós. Nós somos o povo que, ao invés da perseverança, precisamos da motivação. Se a gente não tem motivação, a gente não vai. É preciso ter sempre algo novo, uma novidade, alguma coisa que chama o povo, ou que me instigue a ser engajado em qualquer coisa. Ainda que nós não consigamos perceber tal avanço em nós, é preciso que aqueles que estão próximos de nós percebam que há um crescimento na nossa santificação. É preciso algumas vezes fazermos um exercício, tentar lembrar quem nós éramos. E é interessante que às vezes nós conseguimos fazer esse exercício quando nós olhamos pessoas da nossa família que não têm tido o mesmo privilégio e oportunidade de caminhar nas Escrituras como nós, de conhecer essa verdade como nós. E a gente chega à conclusão: eu também era desse jeito. Eu também era desse jeito. É assim que eu era. E quem eu seria se eu tivesse continuado nessa trajetória? Nossa oração deve ser: Senhor, eu sou fraco, ajuda-me a ser forte e praticar a retidão. Segundo os puritanos, esse tipo de oração, esse tipo de anseio, isso é de fato uma verdade bíblica. Isso sim é prática calvinista, diziam eles. É o que o crente deve experimentar. Eu acho que eu disse hoje pela manhã que uma outra oração que nós deveríamos fazer é para que o Senhor nos dê sensibilidade em relação aos nossos pecados, porque o pecado não dói mais. Nosso coração vem sendo insensibilizado pela enxurrada de informações que a gente recebe, de falsos e pseudo-evangelhos que a gente vem recebendo.
de mensagenzinhas, água com açúcar, e muitas vezes eu sou responsável por elas, que o pecado não dói tanto mais. A gente mente assim, e pode ser até que acenda uma luzinha amarela na hora assim, mas logo a gente canaliza aquilo para outra maneira, a gente justifica de alguma forma, a gente racionaliza, não tem nada demais, uma coisinha à toa, e o sujeito também fez aquilo, e a gente murmura aqui, a gente fala mal do outro ali, a gente mente aqui, a gente engana ali, a gente finge ali, e a coisa vai caminhando assim. Nós deveríamos sentir dores algumas vezes, meus irmãos. Nós deveríamos ser sensíveis em relação às ofensas que proporcionamos ao Senhor, pelo menos da maneira como somos sensíveis às ofensas que nós recebemos. Nós nos ofendemos pelo que as pessoas fazem conosco, e nós não nos ofendemos pelo que fazemos diante do Senhor. E entenda que muitas vezes o que as pessoas fazem conosco nem muitas vezes é pecado, mas o que nós fazemos em relação ao Senhor é pecado sim. Nós negligenciamos o Senhor, Sua palavra, Seus ensinos, Sua lei, quantas e quantas vezes. Agradamos o namorado, agradamos o chefe, agradamos o amigo, agradamos a família, não temos coragem para confrontar, não temos coragem para discordar, queremos a amizade das pessoas, a simpatia das pessoas, e muitas vezes entristecemos o Espírito Santo de Deus. Uma oração deveria ser essa: Senhor, sensibiliza-nos para que doa no fundo do meu coração, a ponto de doer nos meus ossos quando eu lhe entristecer. Não permitas, para o meu próprio bem, para a minha própria edificação, que eu não tenha prazer naquilo que desagrada ao Senhor. E toda vez que eu digo isso, eu me lembro de Davi, do seu salmo: enquanto eu me calei dos meus pecados ocultos, envelhecer os meus ossos pelos meus constantes gemidos, porque a tua mão pesava dia e noite sobre mim. Conclusão, meus irmãos. Paulo vai dizer agora, porém, despojai-vos, no versículo 8, igualmente de tudo isto: ira, indignação, é uma outra lista, maldade, maledicência, linguagem obscena do vosso falar. Não mintais uns aos outros, uma vez que vos despistes do velho homem com os seus feitos, e vos revestistes do novo homem, que se refaz para o pleno conhecimento, segundo a imagem daquele que o criou. Que a cada dia nós sejamos conformados com a imagem daquele que nos criou. Que a cada dia esta premissa seja então o que mais me favoreça, o recurso mais utilizado para que eu possa de fato fazer morrer a minha natureza terrena. William Hendrickson diz o seguinte: no tratamento destes vícios, a diferença entre o crente e o não crente é que fora de Cristo e a plenitude da graça concedida pelo seu Espírito, não há nenhum poder em todo o universo que possa vencer esses vícios. Cristo, somente Ele concede este poder. A grande diferença é que nós temos esse recurso, e que estar com Cristo é muito mais do que só usufruir de um bem-estar momentâneo, como muitas igrejas proclamam por aí. Estar com Cristo é muito mais do que ter benesses humanas, terrenas e materiais, como se propaga por aí. Estar com Cristo é encontrar os recursos necessários, únicos, para vencer os vícios que habitam nesses membros. Cristo, somente Ele, concede este poder. O verdadeiro crente possui santidade diante de Deus, mas apesar disso, tem de cultivá-la no poder de Cristo, nos recursos advindo de uma companhia, de um convívio estreito com Cristo. Nosso status, como foi falado, em santidade, deve se evidenciar
enquanto nossa condição em santidade é perseguida. Por meio de Cristo, Deus nos torna santos diante de si e nos convoca a refletir sobre esta posição para sermos santos também na nossa vida diária. Somos chamados a ser na vida cotidiana o que já somos em princípio pela graça. Nosso consolo, amados irmãos, é que nosso Salvador fiel garante que a obra de Deus em nós continuará até a glória, para que, embora sejamos ainda imperfeitos, a obra de santificação se comprove invencível. Eu quero encerrar lendo com os irmãos um texto, que, se você quiser abrir, você pode. Filipenses, capítulo 1. Por que escolhi esse texto? Além dele fechar conosco, concluir conosco e aplicar ao mesmo tempo o que estamos falando, ele também foi escrito na mesma condição. Paulo estava na mesma cadeia, no mesmo calabouço romano, e tinha com a igreja de Colosso a mesma preocupação que tinha com a igreja de Filipos. A partir do versículo 3, diz assim o texto: dou graças ao meu Deus por tudo o que recordo de vós, fazendo sempre com alegria súplicas por todos vós, em todas as minhas orações, pela vossa cooperação no Evangelho, desde o primeiro dia até agora. O 6. Estou plenamente certo de que aquele que começou a boa obra em vós há de completar até a dia de Cristo Jesus. Aliás, é justo que eu assim pense de todos vós, porque vos trago no coração, seja nas minhas algemas, seja na defesa e confirmação do Evangelho, pois todos sois participantes da graça comigo. Pois minha testemunha é Deus, da saudade que tenho de todos vós, na terna misericórdia de Cristo Jesus. O 9. O 10. E o 11, finalmente, cheios e também faço esta oração no versículo 9: que o vosso amor aumente mais e mais, em pleno conhecimento e toda percepção, para aprovardes as coisas excelentes e reprovardes as que não são, e serdes sinceros e inculpáveis para o dia de Cristo, cheios do fruto de justiça, o qual é mediante Jesus Cristo, para a glória e louvor de Deus. Nós vamos encerrar esse momento de culto, meus irmãos, cantando um hino que, nesses 5 anos e pouco que eu estou aqui, eu nunca coloquei na liturgia, apesar de desejar fazê-lo muitas vezes. É um hino que nos desafia a não só vivermos coerente e consistentemente com esta verdade do Evangelho, mas anunciarmos o Evangelho de Cristo, pregarmos o Evangelho de Cristo. Nós temos a verdade do nosso lado, nós temos aquela palavra, aquele ensino que é de fato o poder de Deus revelado em Cristo Jesus. Não negligenciemos esse privilégio. A letra do hino 282 diz assim: disse Jesus, ide por todo o mundo e pregai o eterno dom da salvação, que com amor profundo dá o Deus gracioso e bom, tendo na cruz a afirmação do amor, proclamai o dom do Redentor, conquistai, almas perdidas buscai, o pecador enfermo quase moribundo.